Olá, seja bem-vindo para essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu estou, esses últimos dias, falando sobre as teses do André Luiz, falando no livro Evolução em Dois Mundos, publicado pela FEB, o livro psicografado pelo Chico Xavier em 1958. E hoje eu vou trazer uma colocação do André Luiz, que ele chama atenção sobre automatismo e corpo espiritual. O automatismo, que é algo que a gente vê muito forte lá nos estudos das plantas, mas também nos estudos de todas as células de um modo geral. Então ele diz assim, o automatismo fisiológico. Olha como é que ele fala. Compreensível salientar, diz o André Luiz, que o princípio inteligente no decurso dos evos plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações dos horizontes evolutivos, dominando as células vivas de natureza física e espiritual. Ele está chamando natureza como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso. Sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Ele está chamando a atenção que esse automatismo é uma realidade, mas custou muito para as células tomar esse caminho. É muito treino. Nós olhamos constantemente assim, um artista às vezes entra no palco, uma peça de teatro bonita, perfeita, mas as pessoas não imaginam o número de horas que aquele artista treinou. Você vê um artista apresentar um concerto de piano, de qualquer outro instrumento musical, quantas horas de treino para ele apresentar aquele concerto. Uma bailarina, ela dança um balé, aquele balé bonito, que nós estamos vendo várias com aquele passo igual. Quantas horas de treinos? Não é assim. Custa muito treino. Então esse automatismo custou muito treino, porque havia necessidade de ter esse automatismo para abrir espaço para outros caminhos evolutivos. Aí ele diz, atividade reflexa do inconsciente. Sabemos que, propondo-nos aprender a ler e escrever, antes de tudo, nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando os movimentos dos olhos, dos lábios, das mãos, em múltiplas fases de atenção e trabalhos, de maneira a esperar nossas próprias inibições, para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito, porquanto a leitura e a grafia ter-se-ão tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Nessa base incessante repetição dos atos indispensáveis a seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico, desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de maneira sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam
no cérebro futuro, pela chamada atividade reflexa do inconsciente. Atividade reflexa do inconsciente, porque nós temos consciência, nós, o homem, consciência do quem ele é, o que é que ele faz, a família dele, ele tem consciência disso. Mas tem muita coisa que está acontecendo em nível inconsciente. O que é que estávamos fazendo quando tínhamos meses de idade, humano, na vida intrauterina, tem uma série de coisas que está acontecendo em nível inconsciente, que o Freud chamou isso de subconsciente, mas normalmente o professor Jorge André chama disso de consciente atual. Mas nós temos coisa em nível de inconsciente passado arcaico. O que é que estávamos fazendo há 10 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás? Tem muitas informações armazenadas em nível inconsciente passado, que está guardada lá no perispírito, como essas informações, numa forma energética, em vórtice energético, que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Mas nós temos gravado no nosso inconsciente puro a essência divina de cada um dentro de nós. Então nós temos uma série, tem inconsciente puro, os seres mais primitivos, as plantas, os animais, o homem, tudo tem, só que é com todos os seres tem, só que nós ainda estamos com dificuldade de analisar o inconsciente atual. Algumas escolas de psicologia que chamam atenção para você fazer um mergulho na infância, saber alguma coisa, e inconsciente passado, pouquíssima mergulha em cima disso. Existem alguns trabalhos aí que trabalha disso, mas é poucos, e a grande maioria não trabalha disso. Mas aí você tem o inconsciente passado arcaico, e o inconsciente puro trazer isso à tona, mas precisa ir desenvolver a consciência. Então esses seres primitivos vai preparando o terreno para na frente o homem trazer a consciência, e trazer para a consciência essas informações. Então você vai vendo que eles vão fazendo, olha o que é o automatismo e herança. Olha o que é que os espíritos disseram ao Chico através do André Luiz. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. Para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto, ao longo de atração do mineral, da sensação no vegetal, do instinto no animal, vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente em toda a atividade nervosa da vida psíquica. Olha quanta coisa ele está chamando a atenção desse processo, que é preciso entender esse automatismo, isso é um processo. E ele chama a evolução em princípios cosmocinéticos. Olha como é que o André vai dizendo. Os dias da criação, assinalado nos livros de Moisés, porque Moisés fala dos dias da criação numa visão teológica, bíblica, ele diz, equivale a épocas imensas no tempo e no espaço. Ele diz aquilo é épocas, equivale imensa, porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constitui a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, e se retomarem do berço e do túmulo, com orientação de instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum a explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Ele está dizendo que explicar como é que começou o espírito, o princípio inteligente, nós não sabemos.
Os espíritos, quando disseram para Kardec, disseram que não sabiam, propondo simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece por todos os seres do universo, não é só na Terra, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são na origem os mesmos que regulam a vida orgânica e na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando constituído no berço, na soma das experiências infinitas repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se nas vidas menores que lhe prestam serviço dela, recolhendo preciosa cooperação para crescerem no seu turno, conforme inclináveis objetivos do progresso. Puxa, como ele está descrevendo esse caminho. Ele diz que a gênese dos órgãos psicossomáticos, olha como ele está chamando a atenção, a gênese dos órgãos, todos os órgãos do corpo espiritual, do perispírito, todos os órgãos, e consequentemente do corpo físico, foram, portanto, construídos com lentidão. Primeiro constrói os órgãos do corpo perispiritual, depois do corpo físico, atendendo às necessidades do campo mental em seu condicionamento e exteriorização do meio terrestre. Como eu disse, o prédio de 20 andares, não adianta trazer lustre agora que ainda não fez a fundação. E não adianta trazer janela agora que ainda não começou as lajes. É assim que funciona. É assim, aí ele diz, olha o que é que ele fala, é assim que o tato nasceu no princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. Que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares, exposto ao clarão solar, e que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evolviam, e que o gosto, presta atenção, o gosto, surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. Aí, olha o que é que ele vai falar aqui, e que as primeiras sensações do sexo, apareceram com as algas marinhas. As primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas uma para as outras, mas também por um esboço de epiderme sensível que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Eita, André danado. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual. Reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano, que a viagem da consciência humana para o reino angélico, simboliza a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesmo a auréola da imortalidade em pleno céu. Ele está chamando a atenção desse processo evolutivo que o Darwin, que o Wallace, que tantos estudiosos da área chamam a atenção. Mas, sem compreender isto, olha como é que dá. Eu fico olhando o Freud, que tenta explicar o sexo como uma força primária, mas se ele conhecesse uma informação dessa aqui, olha como ele está chamando a atenção. Esse eu vou ligar porque as pessoas, as primeiras sensações do sexo apareceram com as águas marinhas,
providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas uma para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatia genésica. Aí você olha lá atrás, o princípio inteligente se unindo e treinando na matéria, as afinidades, depois treinando impulso e irritabilidade. Quando chega nas plantas, olha o sexo formando de uma forma organizada. No início ela tinha os dois sexos juntos, que antigamente chamava hermafrodita, agora esses movimentos é contra o nome hermafrodita até nas plantas, não pode mais chamar. Diz o seguinte, que essas plantas elas vão formar sexos em plantas diferentes, e aí já vai uma na direção da outra. Olha que processo de evolução. Mas quando chega no animal, aí o sexo agora já tem uma formação diferente, porque o animal ele se encontra, cruza, na maioria das vezes a fêmea está de 4 ali para o animal cruzar, mas no homem já dá um salto fantástico, porque no homem já ficam de frente, um olhando para o outro. É um salto imenso que dá, que começou na afinidade, que foi nas sensações, que vai no instinto, que chega no homem, que já vai se aprimorando a consciência na direção do amor, e no ser angelical esse sexo é amor. Então você imagine o processo de evolução, quanto tempo custou, desde a afinidade lá nas águas primitivas até chegar a desaguar no sexo amor, que é o caminho da marcha evolutiva dos seres. Aí quando a gente assiste um homem num ato de covardia violentar uma mulher, está de encontro a essas leis do processo evolutivo. Quando a gente assiste fazer abusos de crianças, essas pedofilias, isso é um abuso. Os animais respeitam. Uma gatinha, se ela não tiver no cio, os outros gatos respeitam. A cachorrinha, se não tiver no cio, os outros cachorros respeitam. E o homem, às vezes, usa da violência porque ele tem consciência. O animal ele vai no instinto, que o instinto é inteligente. O homem tem consciência, mas ele precisa trazer o inconsciente puro para a sua consciência, para começar a usar bem os seus altos fins da sua atual existência. É para isso que nós estamos aqui, reencarnados, para os altos fins da existência. Então, compreender essas coisas primárias, como as plantas, abre um leque de entendimento muito maior, ao ponto do homem entender, como eu digo, já repeti várias vezes, o homem não vive sem as plantas, mas as plantas vivem sem o homem. O homem proteger as plantas passa a ser uma necessidade, porque ele precisa das plantas. Mas se ele olhar as plantas como uma criatura de Deus, um ser também filho de Deus, igual aos animais, homens, estamos no processo evolutivo. Aí nós vamos entender melhor. Existem plantas em outros planetas. No planeta mais evoluído, ela é tratada com mais carinho e mais respeito. No planeta mais atrasado, ela é abusada. Por que no planeta mais evoluído é tratado com carinho? Você imagina, a planta nos dá o alimento do dia a dia, ela nos dá os frutos, nos dá remédios, nos dá sombra, nos dá oxigênio. Ela tem um dos maiores fenômenos da biologia, que é a fotossíntese, que faz parte dessa marcha evolutiva, sabe? Nós temos que aprender com as plantas, porque ela, na sua inconsciência pura, ela nos ensina. O homem apedreja, abusa, e ela continua produzindo oxigênio, continua trabalhando a fotossíntese para nos dar alimentos, continua dando sombra, e às vezes vai nos dar o berço da criancinha ou o caixão funerário. Nós devemos muito às plantas, temos que ter um olhar especial para essa irmãzinha mais nova nossa, irmã caçula, como eu chamo, irmã caçula da nossa evolução.
as plantas. E irmã caçula é alguém que a gente tem que ter muito carinho, porque é irmã caçula. Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro, ainda nessa sequência do livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier. Deus te guarde.